Chegou a final com o craque. O craque também vem com um time muito forte, estava mordido porque o Novo Horizonte, eu vi até uma entrevista do Adib recentemente, antiga, né, que eu vi recentemente, que o Novo Horizonte, Palmeiras, cidade menor, chegou 2 vezes na final, o craque, por ter sido campeão, deveria chegar de novo. Primeiro jogo, Vila ganha de 2-1, um sufoco também que o Vila teve, o Mendes faz aquele golaço. E o que dizem, Kiko, bastidores, que o Vila já foi com o espírito de que já ganhou para a final. O que você vê nesse primeiro... Eu ainda vou falar sobre a semana, mas quando o Vila vence 2-1, o Vila estava com muito que o já ganhou, o elenco estava muito naquele já ganhou, o Avaí estava dando entrevista, muito confiante até excessivamente no título do Vila para o Campeonato Goiano de 2004? Não, Douglas, não estava, não. A gente sabia da dificuldade que nós iríamos enfrentar lá no Catalão, né? Porque a gente sabia da força do craque. O time do craque era um timaço também. Né? O Kaká, que jogava no Vila, o El, que era o goleiro do Atlético. Tinha o Cerinho, o meio-campo, o Guaru, o Sandro Gaúcho, ou seja, tinha um timão. Então a gente sabia que a gente ia encontrar muita dificuldade, né? E o ambiente que se fez lá em Catalão foi muito forte. Os caras, eles colocaram realmente, colocou aqui bancada móvel, estava lotado o estádio de Joaquim da Fonseca, né? E eles envolveram e conseguiram fazer um gol no início, que foi uma fatalidade. Depois o Sandro Gaúcho jogou comigo, depois eu fui para o Rio Verdense, logo depois, e ele falou para mim, que eu errei o chute, eu abaixei a cabeça e chutei. Enfim, eles fizeram um gol no início do jogo e foi muita pressão. E depois eles ganharam os pênaltis, né, da gente, e foi difícil, né, de reverter aquela situação, né. O craque, como eu já disse, era um grande time, mas a gente não estava com o salto alto. A gente sabia a dificuldade que a gente ia enfrentar. Lógico que a gente imaginava que a gente poderia fazer frente, porque a nossa equipe também era boa. Mas, naquele momento lá, parabéns para a equipe do craque que venceu a nossa, que era, na época, o Vila Nova. O planejamento da diretoria para aquele jogo tinha em conta que o Vila, em vez de ir para Catalão para sentir o clima da cidade, ficou em 3 ranchas até a véspera. Você acha que foi um erro? Você acha que o time tinha que ter sentido um pouco o clima, o que iria enfrentar no domingo diante do craque? O time tem razão nesse sentido, sim. A gente ficou muito relax, né, porque a gente estava numa cidade próxima, que era 3 ranchas. Mas, assim, eu entendo o posicionamento da direção, que de repente queria tirar a gente daquele tumulto, né, mas de repente a gente poderia ter sentido o que a cidade estava preparando para aquele momento, né. Os torcedores do craque, Douglas, é uma cidade muito forte no futebol, a cidade de Catalão. E com isso, né, imagina só o seu time, o time da sua cidade na final do campeonato, contra um grande, né, da capital, que é o Vila Nova. Mas, assim, naquele momento lá, o craque foi melhor que a gente e mereceu ganhar o título. É isso que eu tenho para falar. O pênalti mesmo, assim, faltou, você acha que ter brilhado, tivesse pegado tinha levado pro mata-mata. Foi difícil, né, nesse momento aí. Os caras bateram muito bem, né? Aí, na época, eu acho que, se não estiver enganado, acho que o Luciano errou o pênalti, isso, ficou 5-4 antes, né? E aí, com isso, o craque foi campeão, Goiânia, naquele momento. Tanto que, assim, o Luciano foi muito crucificado, né? Principalmente pela torcida, né? A torcida pegou muito no pé dele, tanto que ele ficou até para 2005 e o Edson Gaúcho contava. Eu colocava o Luciano na primeira craque, eu colocava ele, a torcida xingava, vaiava. Foi uma sequela que, assim, ficou grande, né, na vida do Luciano por conta disso, com a camisa do Vila, Kiko. Na verdade, Douglas, a torcida do Tigrão é assim, né, cara? Se você estiver bem, você está na lua de mel. Se você não estiver bem, você é crucificado. E, infelizmente, nós que trabalhamos com futebol, né, eu como ex-jogador e agora como treinador, a gente já sabe que é assim que as coisas funcionam, né? Infelizmente, a gente perdeu naquele momento, onde ele errou o pênalti, onde eu tomei aquele gol, aí, infelizmente, as coisas não saíram como a gente queria. Mas, logicamente, que todo mundo deu seu máximo, todo mundo queria ser campeão. Quem não queria ser, né? Eu ganhei o troféu, depois, naquela época, tinha o troféu do Mané de Oliveira, na época, como o melhor goleiro do campeonato. Foi bom, individualmente? Sim. Mas eu trocaria aquele troféu de melhor goleiro daquele momento pelo título que infelizmente não veio. E por que o Vila não conseguiu fazer uma boa Série B depois dessa perca do Campeonato Goiano?
Douglas, foi difícil, foi um ano bem difícil na Série B, nós começamos bem, eu lembro que nos 3 primeiros jogos a gente fez 9 pontos, 7 pontos, nós ganhamos 2, empatamos uma contra o CRB na época, e depois, cara, começou a má fase, aquela dificuldade danada, e acabou que na época eu saí do time, e depois no final, na reta final eu voltei, e graças a Deus a gente conseguiu tirar o Vila, né, do descenso naquele momento. Então, assim, eu acho que ainda participei bem ainda na reta final, e graças a Deus a gente não desceu, né? Deixou o Vila no lugar que estava, que era a Série B naquele momento. Sabe que o elenco que foi rachado durante essa Série B, teve muita briga interna? Teve algumas. Não vou mentir para você. Na verdade, nem lembro, falar a verdade. Teve algumas passou. Mas eu também sou muito grato ao Vila, sabe? Sabe, Douglas? Eu sei que muita gente me crucificou por eu ter sido ex-atleta do Goiás e ter ido para o Vila, né? Mas muita gente não sabia da minha história, que o primeiro clube quando eu saí de Porá foi o Vila Nova, né? Quando eu fui para o Sub-20 do Vila Nova. Mas, enfim, mas eu fiquei marcado porque eu fiquei 5 anos no Goiás, né? Mas, assim, no início, a torcida estava com lua de mel. Mas, infelizmente, depois, quando a gente perdeu o título, aí veio à tona aquela que eu era do Goiás, que seu Ailey, que tinha falado comigo, aquela conversa, sabe, que não, sem pé, sem cabeça, né? Porque eu sempre fui e sempre eu sou muito profissional no que eu faço. Né? Pessoalmente, eu respeito muito futebol. Você falou num ponto que eu acho interessante, que eu vou retomar a live que a gente teve aqui semana passada. E isso, pessoas que já trabalharam lá já me falaram. O Vila se preocupa às vezes demais com o Goiás. Porque passou no Goiás, não sei o quê, não pode jogar aqui, não sei, tem identificação demais com o Goiás. Eu acho que, pelo menos assim, se o cara que jogou no Goiás ir para o Vila Nova, vestir a camisa como você vestiu na época, como a gente tem outros casos, eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que o pessoal tem que parar com essa besteira. Igual tem tanto jogador que jogou no Grêmio e no Internacional é ídolo das duas torcidas. Eu acho que é besteira. Acho que você tem que esperar o cara render. Você pode aumentar um pouco a pressão? Pode. Né? O Kaká teve uma pressão assim, negativa quando ele foi para o Goiás, né? Porque ele é muito identificado até hoje com o Vila Nova. E foi difícil para ele jogar com a camisa do Goiás. Mas hoje ele é considerado o cara da história do Goiás, que ele foi importante no acesso em 99, em 2000. Então, assim, dando um exemplo local, mas a gente tem outros exemplos. O Rony mesmo, que foi revelado pelo Vila, acho que é da sua época, o Rony deve ter até mais velho. Acho que estava lá no Sub-20, se eu não me engano, quando o Rony estava no Vila. Isso. O Rony depois veio para o Goiás e vestiu a camisa do Goiás de uma forma, assim, incrível. Foi um dos grandes destaques do Brasileirão de 2005. Sem dúvida alguma. Isso, eu acho errado. É uma visão que eu tenho. Eu acho que a gente tem que esperar o pessoal render, o atleta render, para que você depois tire os seus julgamentos e vê essa questão, porque veio do Goiás e vai jogar no Vila. Ou às vezes também o cara tá numa fase mal e joga no Vila Nova, não quer dizer que ele não tem seriedade no trabalho dele, né? São fases. Tem gente que vive fase ruim, vive fase boa, todos nós vivemos. Então, assim, é uns pré-julgamentos que eu discordo, Kiko. E eu acho que hoje, na nossa imprensa e também na torcida, está aumentando demais. Eu achei que ia diminuir, mas eu acho que o pessoal está fazendo é aumentar esse tipo de coisa. Eu acho isso muito errado. Concordo com gênero, número e grau com você, né, Douglas? Nós, quando eu falo nós, assim, que fomos atletas profissionais, no caso a gente quer sempre vestir a camisa e fazer o seu melhor, né? A gente sai, por exemplo, eu saí do Vila, do arquirrival, mas eu queria fazer história no Vila Nova, eu queria ter sido campeão, né? Como se diz, fui eleito o melhor goleiro? Sim, mas eu queria ter sido campeão. Infelizmente não deu certo. E aí as pessoas, né, de repente, o pessoal da crônica, muita gente começa a fantasiar algumas situações que, mas é porque ele era do Goiás, agora ele não vestiu a camisa. Mas o pessoal não vê, por exemplo. Então, se eu fosse, por exemplo, estou dando um exemplo claro e notório. Se eu fosse de sacanagem com a equipe do Vila Nova, então na semifinal onde eu peguei 2 pênaltis para ser faltado. O pessoal tinha que lembrar disso. Né? Se de repente, se eu quisesse, se eu sou, o goleiro é moché, esse tipo de coisa. Sabe, mas assim, é uma coisa normal e natural, porque eu tinha saído do arco-rival, né, para jogar no próprio Vila Nova.
Mas, assim, eu sou grato demais à equipe do Goiás e sou grato demais também para a equipe do Vila Nova, que me deu a oportunidade, né, de jogar. Lá, realmente, eu joguei, né? Lá não só fiquei no banco, né, como fiquei na época do Goiás, porque eu não tinha oportunidade, porque eu já te falei, por o grande goleiro que o Arley era, né? E lá no Vila eu tive essa oportunidade, e com isso eu tive a oportunidade de ir para o Nordeste em 3 grandes clubes, time de massa, onde eu tive a oportunidade de ser capitão nos 3 clubes. Então, assim, eu sou grato também ao Vila Nova, que foi de lá que eu saí para jogar nesses clubes lá do Nordeste.